noite aos amigos, boa noite às amigas da nossa casa Bezerra de Menezes. Mais uma vez aqui estamos para a realização de mais uma palestra virtual promovida pela nossa casa. Teremos conosco esta noite o nosso amigo Paulo Cesário, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema afabilidade e doçura. Mais uma vez nós o agradecemos, Paulo, por sempre estar conosco nesta empreitada, procurando aí trazer para todos nós o seu entendimento, o seu conhecimento, a experiência sua vivida na doutrina, em cima de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Que Deus o abençoe, o ilumine, para que você continue aí na sua luta, na sua batalha, conduzindo a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita ao maior número de pessoas. Esse é um papel também nosso, nós sempre, em algumas oportunidades, gostamos de lembrar a todos aqueles espíritas ou que às vezes têm simpatia pelo espiritismo e assiste estas palestras, e essas palestras têm trazido conforto, para cada um de vocês. Não se esqueçam de divulgar essa palestra, divulgar o link para que outras pessoas também, quando possível, possam assisti-las. Um papel e uma das, poderíamos dizer, quase que obrigação do espírita, o papel preponderante do espírita é a divulgação da doutrina. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais irmãos e irmãs tiverem acesso a esse conceito da imortalidade da alma, a continuidade da vida do espírito depois que o corpo físico perece, é uma contribuição para que o mundo possa ir melhorando a cada dia mais. Essa é a nossa tarefa. Então a gente sempre pede a todos vocês que façam isso, divulgando aos conhecidos, aos familiares, e pedindo a eles que também divulguem para frente, passem para outras pessoas também. A pessoa às vezes não pode assistir na segunda-feira à noite, mas depois ela pode assistir em outro horário, em outro dia, o dia que lhe for mais conveniente. Vamos então agora nos preparar para darmos início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando estar mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus Cristo. Esses minutos que passamos juntos em torno de palestras como essa nos ajuda muito, porque nesses momentos nós nos concentramos no assunto e deixamos de lado tudo aquilo que é comum no nosso dia a dia, aquelas nossas obrigações materiais, as nossas preocupações cotidianas, que são naturais de cada um que habita o planeta Terra. Então aproveitemos esses instantes para que possamos refrigerar a nossa mente em momentos tão difíceis pelos quais passamos, no sentido de que estamos aprendendo a administrar esse volume imenso de informações e de mudanças que estamos vendo acontecer no atual momento da humanidade. E neste momento, muitos espíritos encarnados e desencarnados sofrem com o impacto que essa velocidade nos traz. Então, a todos esses irmãos, que eles recebam as bênçãos dos céus, que eles recebam do alto remédio e fluidos renovadores que vão fortalecê-los para a continuidade da luta,
e da batalha aqui na terra. Nós estamos juntos com Jesus nesta luta, de buscar a melhoria, mesmo que seja pouco a pouco, do maior número de pessoas e começando por nós mesmos, sendo exemplo para aqueles que conosco convivem. Que Deus ilumine a nossa noite, ilumine a nossa reunião e possa estar em nossos corações, no nosso íntimo, todos os dias das nossas vidas. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie a paz, espalhe as bênçãos, lute, elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre a coragem, revele a calma, respeite tudo e ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Olá, queridos irmãos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nesses minutinhos iremos estudar o Evangelho de nosso Senhor, à luz da doutrina espírita, que é um farol iluminando a nossa vida, facilitando assim a direção de nosso destino. A afabilidade e a doçura é uma propriedade a ser alcançada por nós. No capítulo 9 do Evangelho, no item 6, Instrução dos Espíritos, fala sobre a afabilidade e a doçura, que tem a sua origem na bondade incondicional, na benevolência. É esse existir de atividade de benemerência que gera então a afabilidade, a doçura. E que maravilhoso, né? A gente está com uma pessoa operosa no bem e que é um exemplo para nós a maneira assim tão acolhedora com que essas pessoas se manifestam, não é? Mas existe em tudo na nossa vida, existe assim os dois lados, né? Há muitas pessoas que são boas, mas têm assim a sua segunda intenção. Ela é boa para tirar proveito, ou às vezes ela é boa só mesmo um verniz assim para enganar. Às vezes é bom, né? Às vezes é uma pessoa que se mostra muito dócil, muito afável para a sociedade, mas que em casa ele é um verdadeiro terror. Parece que quer descontar em casa as coisas que aconteceu, o insucesso do seu dia, né? Às vezes se humilhou por aí, diz o Evangelho nesses termos, e que ele quer assim, quando chega em casa, então, ter um cargo de mando, quer ser obedecido. Ele manda e é obedecido. E segundo o próprio Evangelho diz, que muitas das vezes sim, manda e é obedecido, mas não é amado. Então há muitas pessoas que por uma questão de interesse pessoal
São pessoas que prometem bondade e até fazem a bondade, mas faz com interesses. Eu vejo muitas pessoas, principalmente em épocas de oportunidades, né, que começam assim a querer tirar vantagem da situação, né? E com isso praticam um ato de bondade, mas é algo assim que a bondade não está nele. Então vejamos assim que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, ele fala que Deus realizava maravilhas extraordinárias através de Paulo, o apóstolo. Ao ponto de que só um lenço que tocasse o corpo de Paulo, ou um avental, alguma coisa que eu tocasse, fosse levada a um enfermo, a enfermidade retirava, e o espírito obsessor afastava-se dele. Então a bondade, ela procede de Deus. Mas nós precisamos de estar assim, de uma certa maneira, afinizado, né, com essas leis, com essa lei divina, que alcança a todos, por mérito, por compaixão. Deus não quer a morte do ímpio, Deus não está condenando ninguém à eternidade, a viver uma vida de sofrimento. Todos somos irmãos, somos imortais e pisamos o mesmo solo. Então, quando nós começamos a pensar assim em bondade, a bondade ela é assim algo a ser exteriorizado. Parte de nós a bondade. Não é só uma questão de querer, porque a bondade ela tem assim uma proatividade. Ninguém é bom sem fazer bondade. Você pode até não estar praticando mal, mas só o fato de não estar praticando bem já é um ato assim de maldade, porque nós temos essa capacidade de realizarmos essa bondade, esse bem para todos. E isso irá nos tornar assim uma pessoa dócil, afável. Diante da nossa existência, nós temos milhares, N's oportunidade de atuarmos executando a vontade de nosso Pai. Olha que, prefaciando o Evangelho, o Espírito de Verdade, ele diz: homem, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e direis do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Está no prefixo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade faz esse prefácio, né? Então observe que nós temos assim, não só a oportunidade de fazer o bem, nós temos o dever de fazer o bem. É algo que nos aproxima de Deus. Deus se alegra com aquele que toma essa iniciativa da prática do bem e do amor ao próximo. Observe então que Paulo ele não fazia o bem, mas Deus fazia o bem através dele. Agora, nós precisamos estar também assim apto a ser uma ferramenta útil na mão do nosso Pai, para que Ele possa distribuir as suas bondades para todos através de nós. Assim nos aproximamos a Ele, né? Um dia estaremos assim, como seus ministros, executando a sua vontade com consciência, sabendo que o que nós estamos fazendo, não é uma determinação do nosso Criador. Assim como Jesus, que nunca atribuiu a Ele as coisas que fazia. Tudo era a vontade do Pai, e Ele executava a vontade do Pai. Foi o Pai que me enviou, meu Pai e o seu Pai. Não é? Então vejamos que
o próprio apóstolo Paulo, ele, já finalizando a sua carreira, suas últimas palavras, ele disse o seguinte: eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Então é isso que nós estamos assim propondo, é a gente ter essa luta de um bom combate. O bom combate não é aquele que eu vou vencer uma outra pessoa, mas sou eu vencendo as minhas limitações, adequando a minha vontade às vontades do nosso Pai Celestial, querendo que cada dia estejamos bem e todos que estejam sob o nosso cuidado estejam bem também. E olha que às vezes a gente não precisa fazer algo assim de tão extraordinário para que alguém esteja bem, para que alguém se sinta bem. Às vezes um momentinho que a gente doa de nós, um tempo, a gente conversa, a gente ouve, a gente permanece. Permanece ali do lado para que alguém possa falar, para que alguém possa, sim, se sentir, não se sentir só, se sentir acompanhado, se sentir protegido. Às vezes a gente fala, mas qual é a minha proteção? Eu sou tão insignificante? Não, não é. Imagine você passando por vamos imaginar aí uma fazenda onde tem uma estrada dentro de uma mata. E à noite, a gente fica assim, tipo assim, um pouco meio inseguro. Se a gente tiver com um cachorrinho do lado ou com uma criança, mesmo criança de colo, a gente é fortalecido. Já tive essas experiências, não é? Às vezes a gente fala, pô, mas se eu tivesse sozinho, sem nada, sem um animal, sem uma criança, uma pessoa, eu me sentia mais inseguro. Então nós, quando estamos junto de alguém, muitas das vezes, ou quase sempre, nós somos intuídos a ir, a estar, a ser a companhia, a ser o ombro, não é? É preciso que sejamos bons e que precisamos melhorar a nossa bondade, para que cada dia tenha em nós mais amor, mais dedicação, né, mais bondade, para que as pessoas, através da nossa presença, se sintam assim beneficiadas pelo amor de Deus, que através de nós se manifestou. Então, quando nós falamos de afabilidade e de doçura, nós precisamos entender que não somos nada apartado do nosso Pai Celestial. E é preciso entender que toda bondade parte dele. E que, tendo Deus como nosso protetor, nada nos será impossível. Não tenhamos pressa e nem queremos, assim, ser santo de um momento para outro. Tudo isso é vagaroso, mas hoje eu consigo tirar do meu tempo um momentinho para fazer uma visita, participar de um trabalho, porque nós estamos aprendendo a trabalhar em equipe, nós estamos aprendendo a obedecer, mas a gente tem uma impressão que a gente só obedece à autoridade. A gente obedece àquele colega que está trabalhando. De repente, ele precisa de um apoio, de uma ajuda, e somos nós que estamos ali do lado. Olha que maravilha! Ele precisou e eu estava lá. É assim que nós vamos tirando um pouquinho das nossas divisas, né? Sabe aquela coisa de eu sou autoridade? Não. Somos servidores. Somos servidores de quem? De todos. Servidores dos animais, das plantas, das pessoas. Nós somos servidores. E graças a Deus por isso, porque é muito melhor ser servidor do que ter a necessidade de ser servido. Porque já somos servidos pela bondade de nosso Pai. Agora
é um momento assim ímpar na nossa vida, onde nós vamos melhorando a cada momento a nossa capacidade de ajuda, de afabilidade, aonde a gente começa a ver as pessoas e a gente começa a imaginar assim, o que eu posso fazer para que essa pessoa se sinta melhor. É esse o desejo. Esse desejo, ele tem um poder de cura. Nós somos remédios um dos outros. Só o fato de eu não estar sozinho, porque você está comigo, já é uma força muito grande. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, nós somos a sociedade. O universo, sem o homem, estaria incompleto. Então, o homem é parte integrante do universo. E não existe nem coisas e nem pessoas nesse mundo que mereça ser odiado. Até as pessoas que estão cometendo loucuras precisam de ajuda. Precisam, assim, de que alguém o acesse e o redirecione. Mostre outros rumos. Mostre outros valores. Porque para encher uma pessoa já que está em posse de violência, prejudicando, né, grandes atrocidades, e falar de maldade para ele, está tudo normal, ele já está praticando maldade, mas maldade é o que ele já está fazendo, não está acrescentando, só está aumentando a sua capacidade, né, de fazer o mal. Mas essas pessoas precisam de que corações amigos acessem a elas e vagarosamente mostre que há tanta coisa bonita para ser realizada através da bondade que se pratica. Fala muito no espiritismo prático. E o que nós estamos falando sobre a afabilidade e a doçura é de espiritismo praticado. É a gente tirar, assim, aquela impressão de que somos importantes. Essa coisa da vaidade é ilusão. Temos que dar graças a Deus de sermos servidores e implorar a misericórdia divina e pedir a Ele que use as nossas mãos, use a nós, a nossa voz, o nosso olhar, o nosso ouvido, para que a sua bondade alcance as necessidades gritantes nesse mundo. Assim nós vamos nos tornando as pessoas que promovem a paz no mundo. Olha, os pacificadores herdarão a terra. É esse o capítulo 9. Bem-aventurado os pacificadores. Somos nós os pacificadores. Há muitas pessoas que ficam perdendo tempo. Às vezes a gente também perde muito tempo, mas de repente a gente acorda. Fala, nossa, cara, peraí. Qual é a minha? Eu estou aqui perdendo horas e horas aqui, envolvido em bate-boca, em ideias que não tem nenhum fundo moral. Não, eu posso aproveitar melhor o meu tempo. Existem necessidades gritantes e eu preciso encontrá-las. Existem os infortunados pela vida e nós precisamos encontrar esses que estão ocultos em sofrimentos. Precisamos fazer com que a bondade de Deus chegue até aí. Chegue até a eles. Porque essas pessoas que estão assim, se sentindo abandonadas, desprotegidas, às vezes estão deprimidas. Há pessoas com tanta carência. Todos nós somos carentes, mas para alguns a carência é mais acentuada. Porque hoje, dentro da nossa carência e com uma capacidade que nós temos assim de nos abrir, de conversar, a gente é um carente que está se equilibrando. Mas tem muitos carentes que estão assim,
sabe? Quase que implorando um abraço. Um minutinho de atenção para ouvir ele jogar algumas mágoas fora. Porque tem tanta coisa que machuca, tem tanta coisa que não sai da cabeça. Então é preciso essas pessoas serem pacificadas. Fala, eu vou te ouvir. Se você confiar. Eu fico muito feliz de te ouvir. Como foi que aconteceu? E a pessoa começa assim a tirar essa coisa tóxica de dentro e conversa. Quantas vezes a gente não gostaria de conversar com alguém falando de alguma coisa mal resolvida entre nós e outros? Entre nós e o trabalho que faremos, entre nós e o plano que não deu certo, entre nós e o relacionamento que se desfez, entre nós e uma ingratidão qualquer. Parece que quando a gente começa a conversar, a gente vai aliviando. Já tive muitas oportunidades de perceber essas coisas. Eu também, quando falo, eu me alivio, então todos aliviam. Olha que o ouvido é uma ferramenta de uma extensão caridosa muito grande. O falar, as pessoas nos conhecem quando falamos, mas nós só as conheceremos quando ouvi-las. Então é preciso que eles falam. É uma necessidade, é de comunicação, de interação. Isso faz com que a gente seja reconhecido como aquele que prestou atenção, aquele que... Lembra de quase todo mundo abordando alguém, fala assim, um minutinho da sua atenção. E quando a gente doa essa atenção, olhe para a pessoa que está falando, converse, tenha paciência, deixe ela falar mais. Fale mais. Se de repente ela achar que está falando muito, que está nos alugando muito, fala, eu estou gostando da sua história. Eu gostaria que você continuasse. Pronto, a pessoa está aí, de repente, a hora que você sai, deixa uma impressão maravilhosa. Porque essa bondade que passa através de nós, mas que vem de Deus, fica em nós. Lembra também daquele hino que fala, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? É a bondade divina, quando passa por nós para alcançar as suas necessidades, ela nos harmoniza, nos fortalece. E a gente fica assim, não é? Com aquela dúvida. Parece que a gente recebeu mais do que doou. Porque, na verdade, nós somos assim uma ferramenta extraordinária. Não precisamos ser santo. Nós somos uma ferramenta extraordinária na mão de Deus. Mas o que Deus faz por nós é muita coisa. Mas Deus também faz através de nós muitas coisas. Só precisamos estar atento para fazer o desejo de Deus com muito amor e com muito carinho. Sentir prazer em estar executando a vontade de Deus. E isso está em tudo. Está no nosso bom dia. Está no nosso fica com Deus. Está nas nossas expressões. Amanhã nós teremos assim uma facilidade muito maior que hoje para a gente executar essas mesmas tarefas, porque a gente vai praticando, a gente vai aprendendo. E assim nós vamos o que mesmo? Dando um tempinho para os nossos apegos, coisas que valorizamos tanto que vai ficar por aí. Às vezes nós coisificamos as pessoas, damos mais valor nas coisas que nas pessoas. Às vezes nós não temos tempo para ir, para visitar, para estar com alguém, porque estamos vigiando coisas. Estamos procurando buscar mais coisas, amontoar mais.
Então, no capítulo 16 do Evangelho, que fala assim, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamão, é porque às vezes nós, como ser espiritual que somos, fundamentamos a nossa existência nos bens materiais e voltamos para a espiritualidade de mãos vazias. Parece que a gente tem um pesar lá no mundo espiritual de ter deixado o mundo material, deixar as coisas que possuímos. Então a gente vai desapegando aos poucos, é quando a gente começa assim a fazer uma espécie de prioridade. Qual é a prioridade? É o outro, o ser espiritual que convive conosco. Esse sim, precisa de deixar, precisa de compreender, de ver, de sentir em nós a nossa boa intenção, a nossa vontade de que ele esteja bem. Porque essa coisa do bem que praticamos, a gente está fazendo para a gente mesmo, porque é tudo entre nós e Deus. Deus nos dá a oportunidade de servir, mas também nos dá a força para servir. Então amanhã estaremos melhor do que hoje, com certeza. Seremos uma pessoa melhorada se fizermos por onde. A nossa existência é muito curta. Quando a gente menos espera, já estamos assim, o dia já está acabando. Falo, gente, mas olha que coisa. Eu teria que ter feito uma avaliação diária de tudo que eu fiz durante o dia. O conselho, né, de Santo Agostinho, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu precisava fazer isso todo dia, mas eu estou fazendo isso agora no final da minha existência. Dá para me avaliar quanto tempo perdido. Quantas oportunidades passou assim, sabe? Quantas lágrimas que eu não sequei. Quantas pessoas aflitas que eu não ouvi. Tudo isso lá na frente, na nossa avaliação, a gente vai perceber que foram tantas as oportunidades que Deus nos deu. Ah, mas quem era eu? A mesma pessoa que você é hoje, porque você não mudou nada. Mas se tivesse dado ouvido à vontade divina, se tivesse feito a opção da benevolência para com todos, com certeza hoje seria uma pessoa muito melhorada. Porque é assim, a gente não precisa ser assim um espírito de muita luz. Nós só precisamos de uma lanterninha para achar o caminho do outro. Que chegamos lá, e se a gente não tiver nada para falar, Deus vai falar através de nós. Às vezes até mandando a gente ficar quieto para o outro falar. Há tantas oportunidades, mas as oportunidades passam. E quando as oportunidades começam a passar, é como se você recebesse um convite para fazer um trabalho de assistência social. A primeira vez você recusa, na segunda a pessoa te convida, você recusa, na terceira recusa de novo, na quarta ele nem convida. Nem vai ter a quinta. Por quê? Porque não adianta. Vai procurar uma pessoa que está mais assim interessada. E por que não nós? Por que não seja nós, então, aquela pessoa que foi no primeiro convite? Olha que os espíritas é visto no capítulo 20 do Evangelho como os trabalhadores da última hora. E a gente fica imaginando aonde estava nós, espíritas, nas primeiras horas. Não é o que fizemos o dia todo. Quando o trabalhador vai lá, ele encontra alguns já no finalzinho do dia, não é? Os trabalhadores da última hora. E é convidado, então, para ir trabalhar na sua vinha. Nós somos os trabalhadores da última hora. Mas a hora já é agora, nós já estamos nas últimas horas. Cabe a nós, então, pacificar o mundo. Hoje a gente vê, nós estamos nos dias de conflitos, de muita discussão sobre política, sobre conflitos, né? Guerras, sobre instabilidade econômica no mundo inteiro.
e tem muitas pessoas, em função até mesmo dessa pandemia que nós enfrentamos, quantas pessoas entrou em processo depressivo, não é? E quantas pessoas ficou muito triste, adoeceram. Então é nesse momento que nós vamos estar assim, levando aquela frase extraordinária endereçada ao Chico pela Maria, Mãe de Jesus. Isso passa, vai passar. Então todas as nossas oportunidades que temos é de levar paz, confiança, tranquilidade. Mas você não está vendo isso que eu estou vendo? Não, você está olhando no alvo errado. Você acha que Deus não está nos protegendo? Só porque esse momento está desse jeito? Você acha que Deus perdeu a capacidade de proteger a nós, seus filhos? Claro que não. Nós estamos sob a proteção de Deus, vai dar tudo certo. Né? Ah, mas e a guerra que está lá? Calma, está a 10 mil quilômetros de distância. Vamos orar pelas pessoas que estão passando por esse momento difícil lá. A nossa prece chega até lá. Vamos orar. É um jeito da gente estar assim equilibrado e fortalecido. Vamos pensar nisso. Mas e na política? Tá bom, Deus vai colocar a pessoa certa no lugar. Calma. Vai dar tudo certo. Aí a pessoa fala, mas você tem assim uma capacidade, ou eu não sei o que acontece contigo, que essas coisas não te afligem. Mas é Deus. Eu não estou aqui para viver uma aflição. Tem pessoas que se sentem aflitas em situações ou em situação normal. Então vamos, meus queridos irmãos, pensar um pouquinho nesse item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, que tem a sua origem na benevolência. E que sejamos assim aquele que, em nome de Deus, promove a paz no mundo. E que o outro tem que ser por nós compreendido. Se não compreendermos, começaremos a julgar. E é preciso lembrar que é muito fácil da gente ver um cisquinho no olho dos outros, mas não enxergamos uma trave enorme que está nos nossos olhos. E que é preciso que tiremos essa trave nos nossos olhos para a gente poder ajudar a tirar o cisco do olho do outro. Defeito todo mundo tem. Nós temos. Estamos no mundo de provas e de expiações. Mas não vamos ficar assim, focados só nos defeitos. Vamos alimentar as virtudes. Olhe que a questão 893 de O Livro dos Espíritos fala das virtudes e dos vícios. Diz que sempre há virtude quando há uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então vamos fazer isso, vamos lutar, nós somos fortes. Quantas coisas já não aconteceu que ficou lá longe? Coisa que quando estava acontecendo a gente julgava assim difícil de passar, ou que não ia passar nunca, e que hoje já está no passado, que a gente nem lembra mais disso. Vamos passar essa força para frente. Vamos ser bondosos para com os outros. Esquecer de ficar olhando os defeitinhos dos outros. E não vamos ficar assim também magoados porque alguém falou mal de nós. De nós só pode sair bondade, porque nós estamos executando a vontade de Deus e toda bondade procede dele. Meus queridos irmãos, foi um prazer muito grande estar com todos. Eu adoro essa casa. Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Olá, meus irmãos. E então,
animados para a última parte, nós sempre alertamos sobre a necessidade de esquecermos um pouco a correria do dia a dia, as dificuldades, para limparmos a nossa mente de todo e qualquer pensamento negativo e entrarmos em sintonia com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, e a espiritualidade maior. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos mentalizando nosso mestre Jesus. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações e agradecendo a Jesus, esse mestre querido, médico dos médicos, por essa oportunidade de estarmos aqui, abrindo nosso coração para Jesus. Vamos rogar pela nossa casa de oração, para que o Mestre querido sustente a nossa casa, os trabalhadores, para que sustente todos os frequentadores e os nossos amigos que nos acompanham virtualmente. Vamos rogar ao Mestre querido que a sua luz, o seu amor, as suas bênçãos possam chegar aos nossos irmãos nesse momento de passe à distância, para que todos possam sentir as energias de Jesus em seus corações, a luz do Mestre querido, e que possamos sentir a unidade que temos com Jesus, porque junto a Jesus somos um só, unindo as nossas forças e unindo os nossos corações. Querido Jesus, que as tuas bênçãos possam chegar até o nosso planeta, todo o planeta, em que cada ser, cada criatura possa estar sob a sua proteção, Mestre querido. Que todos os seres possam estar em comunhão contigo, Senhor. Nós te rogamos pelos nossos familiares, pelos nossos lares, para que o Senhor possa adentrar os nossos lares com a tua luz e o teu amor. E que os nossos familiares possam receber as tuas bênçãos, estejam onde estiverem. Te rogamos também por todos os nossos irmãos que passam nesse momento por grandes dificuldades, outros que atravessam um período de depressão e outros que passam por terríveis enfermidades, para que onde haja o sofrimento e a dor, o Senhor Jesus ali esteja, protegendo, iluminando e sustentando cada irmão em dificuldade. Te rogamos, Mestre querido, por todos os nossos irmãos que sofrem com a solidão, sofrem com o desespero, às vezes até com a falta de resignação diante das provas e expiações que têm que passar. Pedimos para que o Senhor ilumine cada irmão que esteja passando por essas dificuldades. Senhor Jesus, nós te rogamos a tua ajuda para que possamos cada dia mais cuidar da nossa reforma íntima, da nossa transformação tão necessária, para que assim possamos acompanhar a transformação do nosso planeta em um planeta de regeneração. Senhor, confiamos em Ti, Mestre amado. Nós sabemos que o Senhor nos conhece profundamente e o Senhor sabe tudo aquilo que necessitamos e confiamos que o Senhor cuida de cada um de nós e que leva
os nossos pedidos a Deus, nosso Pai. Então, Mestre querido, é isso que nós te rogamos, a tua proteção, o teu auxílio, a tua luz e o teu amor. Senhor Jesus, ilumina os nossos passos, ilumina a nossa caminhada, ajuda-nos para que estejamos sempre no caminho do bem, no caminho da luz. Ilumina os nossos corações, para que nesse momento do passe possamos sentir a tua proximidade, Senhor Jesus, junto a cada coração. Mestre amado, que o Senhor permaneça conosco por toda a eternidade, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós desejamos uma boa noite a todos, sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.